processos de julgamento. Chegamos agora ao item 110 do roteiro, que traz o habeas corpus. Item 110, extra pauta, né? Traz o habeas corpus 63.11.68, dígito 55.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Itália Lara Soares Conde, paciente Maílson Rodrigues da Silva, impetrado juiz de direito do 7º Núcleo Regional de Custódia das Garantias, sede Maracanaú. Relatoria do desembargador Carneiro Lima. A doutora Thalia estava inscrita para sustentar oralmente, porém, nos foi informado da sua desistência de fazer a sustentação oral. Proclama, então, o resultado. O julgamento da primeira Câmara, por unanimidade, é pelo parcial conhecimento e a denegação da ordem. E assim passamos para o item 109, na sequência, que traz o habeas corpus 63.11.35, dígito 65.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Luiz Orlando de Souza Nobre, paciente Emanuel Messias Marculino da Silva, impetrado juiz de direito da comarca de Guaraciaba do Norte. A relatoria do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Luiz Orlando de Souza Nobre, a quem concedo o tempo regimental de 15 minutos para apresentar suas razões. Bem, não identificamos a presença do doutor Luiz Orlando. Chamo novamente o doutor Luiz Orlando de Souza Nobre para que, por favor, acuse a sua presença para poder fazer sustentação oral. Não havendo manifestação, esse processo será julgado nesta sessão, porém, ao final, sem sustentação oral. Passamos, então, para o item 66. Extra pauta, item 66. Habeas corpus 63.15.60, dígito 92.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Vicente Ferrer de Castro Alencar, paciente Cícero José do Nascimento, impetrado juiz de direito da comarca de Campos Sales. A relatoria da desembargadora Lígia. Inscrito para fazer sustentação oral, o doutor Vicente Ferrer de Castro Alencar. Nos foi informado da sua desistência de sustentar oralmente. Também esse processo será julgado nesta sessão, ao final, com prejuízo da sustentação oral. E agora chegamos ao item 12 do roteiro. Item 12, que traz o habeas corpus 63.12.46, dígito 49.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrantes, os doutores Brunilo Jacó de Castro e Silva Filho, Paulo Jacó de Castro e Silva, paciente Márcio Melquíades Lopes, impetrado, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Fortaleza, de minha relatoria. Inscrito para sustentar oralmente, o doutor Paulo Jacó de Castro Silva, quem conceda a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Agradeço, Excelência. Inicialmente aqui meus cumprimentos a Vossa Excelência, presidente, e ora também relator do presente HC.
desembargador na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes desta colenda Câmara Criminal, em seguida, meus cumprimentos à representante do Ministério Público, excelentíssima Procuradora de Justiça, representante da Defensoria Pública do Estado do Ceará, demais causídicos e servidores. Excelência, sem maiores delongas, sendo bem objetivo devido à continuidade dos trabalhos e também o horário, como de praxe também deste causídico, venho sempre de uma forma objetiva. Primeiramente, saudar novamente Vossa Excelência, que me recebeu no ano passado, para despacho do presente HC. É sempre uma honra estar aqui nesta colenda Câmara, sobretudo na primeira sessão do ano. Excelências, o presente HC versa sobre o excesso de prazo. Salvo o melhor juízo, esse já é o quarto HC impetrado perante o Tribunal de Justiça, assim como perante também o STJ, onde nos demais HCs saiu a ordem expressa de recomendação para que a autoridade apontada como coatora imprimisse o devido andamento no processo com a celeridade. Dito isto, excelências, e sem maiores delongas, a defesa vem pleitear aqui o reconhecimento do constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo. Eu peço que a devida venha, com a máxima escusa, para fazer um breve resumo cronológico, acerca do andamento do processo. O paciente fora preso em 21 de agosto de 2024. A denúncia foi recebida em outubro de 2024. Ocorreram duas instruções, tendo sido a última encerrada em maio de 2025. Ou seja, Excelência, há cerca de 9 meses, o processo aguarda a sentença, porém permanece paralisado por diligências requeridas. Diligências estas requeridas exclusivamente pelo assistente de acusação. E também salientando, Excelência, mais uma vez, já que este não é o primeiro HC impetrado, que o próprio Ministério Público as considerou, as referidas diligências, totalmente desnecessárias. Enquanto isso, o paciente segue preso sem qualquer previsão de julgamento. É bem verdade, eu ouvi aqui atentamente, estou aqui desde 2 horas acompanhando e vi diversos HCs serem julgados, e, sobretudo, acompanhei a manifestação da ilustre Procuradora de Justiça, sobretudo acerca do entendimento já pacificado e sumulado, da súmula 52 do STJ, que versa sobre a questão do excesso de prazo, onde disciplina de que, após encerrada a instrução criminal, não cabe mais o excesso de prazo. É bem verdade que a instrução processual no presente caso encerrou-se. Entretanto, o que a defesa vem buscar aqui é uma tese que não trata-se de uma inovação processual, já é uma tese antiga, e também não é uma tese, quem dera fosse, criada por este causídico, né? Versa sobre a mitigação da súmula 52, um excesso de prazo, cujo qual eu tratei precisamente com o desembargador Mário acerca da apreciação da medida liminar. Ou seja, Excelência, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 1 ano e 4 meses em um processo que envolve apenas dois réus, dois fatos criminosos, não existe uma pluralidade de vítimas e não há qualquer complexidade especial que possa ser alegado que a causa é complexa, que existe uma diversidade de réus, para que assim seja afastada a tese da mitigação. Saliento também, Excelência, que a defesa em nenhum momento ensejou a morosidade, o atraso, a letargia no curso do processo. Ao contrário, Excelência, foram diligências requeridas exclusivamente pelo assistente de acusação, e eu peço aqui mais uma vez a devida vênia, mas foram enviados inúmeros, eu não sei precisar quantos. Peço mais uma vez aqui perdão pela tecnia, mas eu não sei precisar quantos, diante da inúmera quantidade de ofícios remetidos tanto à delegacia do 4º Distrito Policial quanto à delegacia do 2º Distrito Policial e também, excelências, perante a Delegacia Geral de Polícia Civil e o órgão corregedor, denominado controladoria. Ou seja,
foram enviados inúmeros ofícios para o 4º distrito, para o 2º distrito, para a Delegacia Geral de Polícia Civil, assim como também para a Controladoria, na sua função de órgão correcional. E nenhum destes ofícios foram sequer respondidos, Excelências. Importante trazer também, mais uma vez, que a mora, o atraso, decorre exclusivamente da inércia do aparato estatal, do descumprimento de diligências pela polícia, assim como da insistência da assistência de acusação em diligências que, na humilde ótica da defesa, são totalmente infrutíferas. Neste caso, entende-se que o paciente não pode pagar com a liberdade pela completa ineficiência do Estado e pelo atraso da marcha processual. Mais uma vez saliento que aqui a tese do presente HC é a mitigação da súmula 52, vez que inexiste qualquer data prevista para a prolação de sentença. Enquanto isso, o paciente segue preso aproximadamente 1 ano e 4 meses. Não pode ser usado o entendimento da súmula 52 como um salvo-conduto para que o paciente seja mantido preso por tempo indefinido. Resta, na ótica da defesa, configurado o presente e patente constrangimento ilegal, trazendo mais uma vez de forma bastante breve, resumida, que se trata de uma prisão superior a 1 ano e 4 meses, cuja instrução já fora encerrada, razão pela qual manifesta-se pela mitigação da súmula 52, aguardando sentença há 9 meses. Trata-se de um processo simples, cuja qual não existe pluralidade de réus, não existem diversos fatos criminosos, e cujo qual a defesa em nenhum momento ensejou culpa. Saliento ainda que existe uma petição protocolada e colacionada nos autos do HC, onde esta defesa, precisamente este advogado, dirigiu-se à delegacia do 4º distrito e protocolou um pedido de providências, ou seja, diligências que nem sequer foram requeridas pela defesa, a defesa foi diligenciar no intuito de agilizar a marcha processual. Dito isto, excelências, eu peço aqui a devida escusa para fazer a leitura, de forma bastante breve, de um julgado do STJ que versa sobre o tema: agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, organização criminosa, tráfico de drogas, prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, configuração, demora excessiva, mitigação da súmula 52 STJ, recurso provido, agravo desprovido. Constata-se constrangimento ilegal sofrido pelo agravado, à luz do princípio constitucional disposto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional número 45/2004, segundo o qual a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo. Friso bem, razoável duração do processo. E os meios que garantem a celeridade de sua tramitação, o que não ocorre no presente caso. 2. A despeito de encontrar-se encerrada a instrução criminal que afastaria o alegado excesso de prazo nos termos da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, podem ser mitigados, exatamente o que essa defesa sustenta, tendo em vista que não há previsão para a prolação de sentença, estando o processo pendente de julgamento aguardando diligência requerida por Corréu. Não sendo razoável imputado em mora para o julgamento a defesa do agravado e considerando-se as circunstâncias do caso, verifico que há demora irrazoável e injustificada para o julgamento da ação penal, porquanto o réu está segregado desde 17 de outubro de 2018. Agravo regimental desprovido, STJ, agravo regimental no recurso em HC 129.833, Paraíba 2020, relatora, ministra Laurita Vaz, data de julgamento 9 de março de 2021, sexta turma, publicação em 19 de março de 2021. Sem maiores delongas, Excelência, mais uma vez aqui, minha devida venha por efetuar uma leitura, mas é para consubstanciar a tese que vem sendo sustentada por esta defesa ao longo da sustentação. Aqui eu não busco o simples reconhecimento do excesso de prazo, mas sim o reconhecimento da mitigação da súmula 52 diante do atraso, diante da letargia na condução do processo, salientando novamente que existem HCs
que já foram protocolados, existiram HCs já protocolados, onde ocorreram ordem expressas, recomendações expressas, cuja qual não foram sequer obedecidas. E aqui existe uma grave falha na condução, não aqui criticando a autoridade coatora, mas o aparato estatal em todo, vez que foram inúmeros ofícios para a Delegacia do Quarto Distrito, para a Delegacia do Segundo Distrito, para a Delegacia Geral, assim como também para a Controladoria como função correcional. E nenhum desses ofícios estou devidamente respondido. Importante trazer que a Delegacia do Quarto Distrito manifestou-se em data recente no presente processo posterior à impetração, porém, entretanto, as diligências não restaram totalmente respondidas, assim como também a Delegacia do Segundo Distrito permaneceu omissa, né? Essa duração, esse atraso na marcha processual ocorre já há bastante tempo, Excelências. Peço aqui a devida licença, já me encaminhando para o final da minha sustentação, Excelência. A defesa vem pleitear aqui ainda trazendo as condições subjetivas do paciente, vez que este apresenta predicados subjetivos favoráveis em decisão denegatória da medida liminar, Excelência. O desembargador relator fundamentou em uma condenação do paciente. Ocorre que, ocorre que o paciente possui, de fato, uma condenação cuja qual a pena foi substituída por pena restritiva de direito. Trata-se de uma condenação em pena restritiva de direito sem privação de liberdade, razão pela qual a defesa sustenta o reconhecimento e a concessão da ordem, é o que se espera, em razão da patente e grave atraso na marcha processual, com salientando aqui, Excelência, a mitigação da súmula 52 e requerendo ainda a aplicação, caso seja o entendimento, de medidas cautelares diversas da prisão, vez que estas são suficientemente capazes para assegurar o direito do paciente de responder o presente processo em liberdade, enquanto aguarda-se o encerramento das diligências requeridas. Sem maiores delongas, de forma muito objetiva, agradeço a todos, peço perdão por me estender e agradeço mais uma vez e conto com a concessão da ordem. É como a defesa se manifesta. Pois não, doutor, agradecemos também. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor advogado Jacó de Castro, nossos cumprimentos a Vossa Excelência. Parabenizo pela luta em nome do seu cliente. Mas acrescento a Vossa Excelência que insiste no excesso de prazo. Realmente já terminou em maio de 2025 a instrução, ok? E para mitigar essa súmula 52 tem que ter maiores razões. Eu fiquei esperando o senhor falar em maiores razões acerca da pessoa, do seu cliente. E não ouvi nada que pudesse realmente modificar o parecer que já foi dado. As folhas 64 a 61 dos autos. Tá? Vossa Excelência insiste somente no excesso de prazo a partir da formação da culpa, a partir de maio. Nós entendemos que não há excesso, porque esses pedidos feitos pela parte do Ministério Público, mesmo sendo assistente, são necessários às provas. E Vossa Excelência falou, mas não disse da necessidade dessas provas ou não, dessas diligências ou não. Isso ficou claro lá na decisão do juiz. Razão porque nós insistimos no recebimento, no conhecimento evidente do seu habeas corpus, mas na parte conhecida que seja denegado e vamos manter o mesmo parecer que já consta dos autos.
É o que tínhamos a dizer ou acrescentar na tarde de hoje. Muitíssimo obrigado, desembargador Mário Parente, a quem devolvo a palavra. Pois não. Eu vou pedir a retirada de mesa deste habeas corpus em razão da pontuação feita pelo nobre advogado quanto à questão da mitigação do excesso de prazo, mesmo reconhecendo o fim da instrução. Eu peço para retirar de mesa para reanalisar o voto e trazer na próxima sessão. Fica suspenso, portanto, o julgamento. Peço vista, no caso aqui, do processo. Na sequência, vamos então retomar aqui o item 109 do roteiro, porque sou informado de que o advogado retornou à sala virtual. Havia saído e retornou. Então, é o próximo processo, o item 109 do roteiro. Esta Olá, pauta. olá a todos, boa Item tarde 109. aos doutores. Eu só queria pedir a confirmação, por gentileza, se trata-se porque eu tive um problema técnico aqui, eu peço até escusas, e eu não estou conseguindo analisar a ordem. E eu só queria saber se trata do HC que tem como impetrante Luiz Orlando de Souza Nobre. Isso, esse mesmo. É o habeas corpus de número 631135, dígito Isso. 65, ponto Pronto. 2025, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Luiz Orlando de Souza Nobre. Paciente Emanuel Messias Marcolino da Silva. Impetrado, juiz de direito da comarca de Guaraciaba do Norte. A relatoria do desembargador Carneiro Lima. Escrito para sustentar oralmente, o doutor Luiz Orlando de Souza Nobre, a quem concedo o tempo de 15 minutos para apresentar suas razões. Perfeito, não, presidente. Obrigado pela palavra. Peço desculpas a todos pela saída repentina da sala. Esse mundo virtual ainda, vez ou outra, nos dá esses sustos. Consegui retornar e, primeiramente, queria estender aqui meus cumprimentos ao desembargador relator, Dr. Francisco Carneiro Lima, ao presidente, também que vai compor esse julgamento, e à desembargadora Lígia Andrade. Bem, estendo aqui também um cumprimento especial à doutora Maria Magnólia, que está aqui representando a Procuradoria de Justiça, a quem, no que eu acompanhei aqui à tarde, muito me interessou os posicionamentos, pois sempre, em toda sustentação, eu digo que o que eu sou hoje é fruto do Ministério Público do Estado do Ceará, enquanto estagiário, residente e assessor que fui. Tenho uma admiração muito grande pelo órgão e sigo tendo. Exatamente por isso que hoje, tratando a respeito desse habeas corpus, o que eu venho tratar aqui é tão somente de técnica, é tão somente relacionado à marcha processual. Provas, eventuais indícios ou não, deixemos para a instrução, para a primeira fase, quiçá para uma segunda fase do tribunal do júri, pois tratamos aqui sim de um crime contra a vida. Porém, o right em questão aqui, ele é especificamente para julgar processo. Nós não vamos fazer um revolvimento fático probatório. E o que é hoje que, com este habeas corpus, eu pretendo chamar a atenção de Vossas Excelências, principalmente para a questão do hiato que há da data do suposto fato e da data da prisão do paciente. Vejamos a famosa contemporaneidade. Eu entendo
compreendo e tenho conhecimento de que não há que se confundir contemporaneidade com a data do crime, como bem pontuado no parecer robusto do Ministério Público, acostado nos autos do habeas corpus. A questão toda aqui é que, quando a contemporaneidade ela entra na mesma linha dos fundamentos que ensejaram a prisão lá no juízo de primeira instância, então aí sim nós temos que discuti-la. Por quê? Porque a informação que a polícia teve de que o paciente supostamente estaria envolvido nessa contenda criminosa, ela foi dada em março de 2025. E o relatório final da autoridade policial indiciando o paciente e pedindo a sua prisão preventiva foi datado de novembro. Então, por que a autoridade policial, tendo aquela informação em março, acostei essa documentação aos atos do habeas corpus, por que ela esperou até novembro para se mexer, para dizer, né, de fato, é aquilo? Ou seja, vamos tratar da contemporaneidade como ela deve ser tratada. A informação já havia em março. Então, por que a autoridade policial deixou para falar disso, para levar isso ao conhecimento do judiciário somente em novembro, no final do ano? A partir do momento que ela fez isso, que a autoridade policial fez isso, na visão da defesa, ela abriu mão dessa diferenciação, desse distinguish entre contemporaneidade e data do crime. Porque era ter levado aquela informação a março. Nada mudou daquele tempo. As informações que levam a crer, supostamente, que o paciente participou da contenda criminosa são dadas pela irmã do corréu, que prestou aquelas informações em março. Sequer trata-se de uma menor de idade, menor de 14 anos, salvo engano, inclusive, e não houve sequer o acompanhamento com base no regramento próprio de testemunhos de crianças e adolescentes, para evitar uma possível revitimização e uma exposição indesejada daquela criança ou daquele adolescente ao ambiente policial. Logo, o que temos aqui são sucedâneos de pequenos erros, e eu chamo a atenção a esses pequenos erros, inclusive no parecer da douta Procuradoria de Justiça, que chega a citar que o paciente responde por uma ação penal de falso testemunho. Informação essa que, atualmente, salvo melhor juízo, encontra-se equivocada. A ação penal foi trancada por determinação da segunda Câmara Criminal deste Colégio Tribunal de Justiça, por um erro técnico. Erros técnicos acontecem, erros de interpretação, erros de manejo do processo. Lidamos com seres humanos. No caso daquele fato de falso testemunho, sem querer entrar muito nele, o paciente foi ouvido à época não como testemunha, mas como mero informante. E foi indiciado por falso testemunho, denunciado por falso testemunho, e a denúncia foi recebida por falso testemunho, sendo que o fato seria atípico. Então, eu trago essa situação aqui tão somente para demonstrar que o ser humano é, sim, falho. O Ministério Público, inicialmente, foi o indivíduo instado aqui como coautor, pois este habeas corpus nasceu em sua origem de forma preventiva, pois o Ministério Público externalizou em um processo público a sua vontade de que o paciente fosse preso pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e principalmente pelo perigo de fuga. Eu chamo a atenção ao perigo de fuga. Nobres julgadores, o paciente reside no mesmo sítio chamado São Félix, a divisa de Guaraciaba do Norte e Ipu, desde o dia em que ele foi chamado a primeira vez a depor na autoridade policial. Folhas 41 do inquérito policial anexado no processo principal. Depois, o paciente foi intimado nessa mesma residência para prestar depoimento em sede judicial no processo do corréu, como testemunha, e foi encontrado, foi intimado, compareceu no fórum e prestou seu depoimento como testemunha. Posteriormente, infelizmente, foi preso
de forma preventiva, por força de mandado de prisão, e onde foi encontrado? No sítio, pois trabalha nas redondezas daquele local. Fato é que esse indivíduo, o paciente em questão, ele é uma pessoa primária, de bons antecedentes, com uma residência fixa e com um trabalho lícito. Para além disso, ele tem hoje um filho menor de idade, que sente todos os dias a falta do pai, principalmente porque ele foi preso às vésperas de datas que são festivas para crianças na idade dele, que hoje ele tem 6 anos de idade, o Natal e o Ano Novo. Para piorar ainda mais o paciente, passou o seu natalício na prisão, pois ele fazia aniversário dia 25 de dezembro. A questão toda aqui, excelências, para encerrar esse exórdio, é só que há uma questão que vossas excelências, especialmente o desembargador relator, deve ponderar, que é a da necessidade estrita da prisão preventiva nesse caso. Por tudo que foi dito, este paciente merece continuar longe da sua família, ele representa de fato um risco à sociedade guaraciabense. O que ele tiver de fazer e o que tiver de acontecer em relação a mérito, acontecerá na instrução, e se ele tiver de ir à júri, ele vai, enfim, o processo é outro. O que estamos discutindo aqui é tão somente a marcha processual válida, pois uma tornozeleira eletrônica para esse indivíduo já seria tido como um peso grande da mão do Estado. Imagine, então, como ele deve estar dentro da penitenciária, dentro da prisão, e como esse indivíduo que não se sabe se errou ou se não, isso ainda vai ser decidido no processo, mas como podemos saber que não estaremos aí maculando uma alma, colocando ela dentro do seio do sistema penitenciário cearense? O fato aqui é somente esse. Estamos discutindo o mérito. E eu agradeço muito aos senhores, a vossas excelências, se isso for pensado dessa forma. Não mais, agradeço muito o tempo. Peço mais uma vez desculpas por a questão técnica. Meu interesse era de estar aí frente a frente com vossas excelências, dado o respeito e a reverência. Porém, deixo aqui a minha contribuição, a minha humilde contribuição, de fato. Porque o que mais me entristece hoje é ver que um indivíduo é preso de forma preventiva com a decisão de 3 laudas, que cita, por exemplo, uma jurisprudência não, um julgado do ano de 2019, do COLEN, do STJ. Eu deixo aqui, de fato, a minha consideração, encerro a fala e agradeço muito a atenção dos senhores. Agradecemos também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público. Muitíssimo obrigado, Excelência. Excelentíssimo desembargador Francisco Carneiro Lima, a pessoa de quem cumprimento a todos no início desta noite. Excelentíssimo doutor Luiz Nobre, nossos cumprimentos e parabéns, e obrigado por ter estagiado no Ministério Público e citar o nosso órgão como referência dos seus trabalhos. Muitíssimo obrigado. Devo dizer a Vossa Excelência que trabalhaste muito bem no processo, e o nosso parecer realmente ele vai das páginas 54 a 69, são 15 laudas, verificando item por item. Mas eu devo ressaltar, desembargador Carneiro, que esse habeas corpus é preventivo, é um salvo-conduto. Ele pediu um salvo-conduto, certo? E a medida já foi decretada, então ele está prejudicado. Esse pedido de Vossa Excelência, doutor Luiz Nobre, no momento juridicamente prejudicado, é um salvo-conduto. E, ao fazer, além de ser salvo-conduto, que está prejudicado, eu quero destacar um dos motivos que colocado aqui pelo doutor Luiz Nobre, só um, sobre o modo operante, que por si só já revela muita coisa. Olha só o modo operante. Ele revela a extrema gravidade concreta. O denunciado, ele entrou em perseguição da vítima, deu golpe incapacitante e, subsequentemente, carbonização do corpo e da motocicleta, circunstância que denota
periculosidade acentuada e justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Quer dizer, o cidadão que chega a esse extremo, ele deve aguardar, sim, a decisão do tribunal do júri e preso. Porque, ao perseguir a vítima, dar golpe, incapacitante e carbonização do corpo é muita crueldade. Aqui, da gente falar, doutor Luiz Nobre, mesmo respeitando os trabalhos de Vossa Excelência, tá? Portanto, como Vossa Excelência disse, Luiz Nobre, nós somos seres humanos e tudo a gente pode fazer, com falha ou sem falha. Se Vossa Excelência encontrou falha no parecer do Ministério Público, nós não encontramos, tá? Ele é direcionado à fase processual e também um pouquinho sobre os fatos. Quando Vossa Excelência se refere à questão que agora há pouco doutor Mário Parente tirou até um processo de pauta para fazer um estudo melhor de um processo sobre essa contemporaneidade. Né? Isso realmente é bom que se deixe claro que não se trata de avaliar esse tema contando o tempo do fato para o tempo da prisão. Não, porque são necessárias investigações, tá? Necessárias investigações para que se chegue a um denominador comum. É necessário para que se chegue um juiz, ele tem que trabalhar principalmente em matéria criminal, com provas. Então, aqui há provas suficientes, portanto, de materialidade, de autoria, e o tempo por si só não é capaz de ajudá-lo nesse momento desse HC preventivo. Pedimos a Vossa Excelência, desembargador Francisco Carneiro Lima, que receba, tenha conhecimento, mas negue, por ser prejudicial o pedido e também a inexistência de constrangimento ilegal no presente processo. Não há existência de constrangimento ilegal, sendo perfeita a decisão do juiz de primeiro grau. Agradecemos a oportunidade e agradecemos também ao doutor Luiz Nobre o reconhecimento do trabalho ministerial. Muitíssimo obrigado. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Carneiro. Obrigado, Excelência. Passo a leitura do projeto de emenda. Caso e exame. Habeas corpus, com pedido de liminar impetrado em favor do paciente Manuel Messias Marcolino da Silva, preso pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3 e 4 do Código Penal, e apontando como autoridade coatora o juiz de direito da vara única da comarca do Guaraciaba do Norte. Questão em discussão. 2. As questões de discussão consistem em analisar a tese negativa de autoria, averiguar a legalidade do decreto preventivo em desfavor do paciente, notadamente considerando a contemporaneidade e as condições pessoais favoráveis. E 3. Verificar a possibilidade de conversão da prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão. Razões de decidir. 3. De início, em relação à tese de ausência de indícios mínimos de autoria, entendo que esta não merece conhecimento, uma vez que o rito do habeas corpus não comporta impulsão fática, tendo em vista que esse remédio constitucional caracteriza-se sobretudo pela cognição sumária e pela celeridade. Logo, incompatível, mandamos com o reexame fático probatório necessário ao enfrentamento da referida tese elucidada pelo impetrante, que, em contrapartida, deverá ser tratado oportunamente no curso da instrução criminal. 4. Da análise do decreto preventivo, observou-se a necessidade de garantia da ordem pública em face da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado descrito nos autos, cometido com emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, conforme a
nobre procurador de justiça ressaltou há pouco. E por conveniência da discussão criminal, uma vez que o paciente supostamente teria ocultado instrumentos utilizados no crime e buscado afastar sua vinculação aos fatos. 5. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar na alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. 6. Ademais, ressalta-se ainda que condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 7. As medidas cautelares previstas no artigo 309 do Código de Processo Penal são insuficientes para neutralizar os riscos inerentes à liberdade do paciente, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva. 8. Ordem conhecida parcialmente denegada nessa extensão. É o meu voto, senhor. Eu ratifico o voto provisório já exarado, acompanhando o entendimento do relator pela denegação da ordem, pelas razões esposadas pelo mesmo. Colho o voto da desembargadora Lígia. Acompanho o voto do relator. A primeira Câmara Criminal proclama o resultado por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado o habeas corpus. O próximo processo é o do item 68 do roteiro. Habeas corpus de número 63.1647, dígito 48, ponto 2025, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Maria Aliciane Medeiros Cordeiro Góes. Paciente Adriel Freitas Alencar. Impetrado, juiz de direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. A relatoria da desembargadora Lígia. Inscrita para realizar a sustentação oral, a doutora Maria Aliciane Medeiros Cordeiro Góes, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Obrigada, Excelência. Gostaria de saudar todos os presentes nessa sessão de julgamento. Vou tentar ser o mais breve possível, devido ao adiantado da hora, e por ser também o habeas corpus de questões técnicas. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Adriel Freitas de Alencar. A fundamentação principal do habeas corpus, Excelência, é a análise da desproporcionalidade da prisão. A prisão preventiva demonstra estar sendo mais gravosa que a eventual pena que poderá ser cumprida no final da ação após o julgamento. O paciente encontra-se preso desde o dia 6 de dezembro de 2025, por receptação e porte de arma de uso permitido. A soma das penas mínimas, neste caso haja um julgamento combinado ao delito em questão, é inferior a 4 anos, não foram praticados com violência ou grave ameaça e não envolveu violência doméstica ou familiar. Podendo ainda, Excelência, nesse caso, durante a instrução processual, ser proposto pelo Ministério Público um acordo de ANPP, tendo em vista que a situação do réu e do processo permite essa possibilidade. Trata-se de paciente que responde a um processo de 2019, no entanto, não houve julgamento, né? Contra ele não há nenhum processo transitado em julgado, sendo tecnicamente primário. Nasceu em 2001, é jovem. Caso seja mantida essa prisão, há um grande risco de evitar a ressocialização do acusado. Não tendo, ainda que seja julgado a pena, permitirá o cumprimento em liberdade, né, tendo em vista a soma dos artigos. Sabe-se, Excelência, que a jurisprudência atual analisa a prisão preventiva aplicando-a
somente em último instrumento a ser cabível para o resguardo da instrução processual. Diante do exposto, constam nos autos comprovantes em que o acusado ele possui residência fixa, onde poderá ser encontrado a qualquer momento durante a instrução processual. Caso futuramente ele seja julgado, terá a possibilidade de responder o processo em liberdade, não tendo a aplicação de fixação de regime no fechado, como ele já está durante essa prisão preventiva. De forma técnica, como eu falei inicialmente, seria mais para analisar a legalidade, né, para não correr o risco de que essa prisão preventiva se torne exasperada e ele esteja cumprindo uma desproporcionalidade da prisão, tendo visto que poderá se cumprir em regime aberto ou semiaberto. São esses os termos em que pede e espera deferimento, Excelência. Obrigado, doutora. Com a palavra, o Ministério Público. Muitíssimo obrigado. Excelentíssima desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Observa-se no presente processo, o doutora Aliciane Medeiros. Observa-se que realmente a senhora está trabalhando muito nele, certo? Meus parabéns. Parabéns mesmo a qualidade de Ministério Público e a preocupação. E ele começou agora recente, né? Faz muito tempo, porque a prisão data desembargadora no dia 6 de dezembro de 2025. Então, nós estamos hoje, 27 de janeiro de 2026, quer dizer, um mês e alguns dias, tá? E, no momento, o Ministério Público, doutora Alice, embora concordando com Vossa Excelência que no futuro a gente possa realmente propor a NPP, certo? Mas, no momento, nós vamos discordar de Vossa Excelência e pedir pelo conhecimento do habeas corpus, mas a sua denegação seja denegada, porque ele responde também por outro crime, um crime de roubo, tá? Então, vamos esperar, desembargadora Lígia, que haja realmente um maior andamento do processo, uma ouvida maior das testemunhas das partes, já que se considera também a gravidade do crime, né? Que haja apuração, porque a receptação que ele é acusado, ele vem junto com um porte de armas, com diversas munições, esse porte de armas, desembargador. Então, existe, sim, com base nesse material todo, a elevada possibilidade de reiteração delitiva, tá? Razão porque o Ministério Público mantém o seu pedido de conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus. Encerramos aqui nossa fala e retornamos o trabalho ao presidente desembargador Mário Parente, com nossos agradecimentos à doutora Aliciane Medeiros. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Lígia. Obrigado, senhor presidente. Faço a leitura da proposta de emenda. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do magistrado da 9ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, em razão da decretação da prisão preventiva do paciente. Questão em discussão. As questões em discussão consistem em saber se a fundamentação esposada foi idônea. 2. Se a ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 3. Se as medidas cautelares alternativas são suficientes para resguardar a ordem pública. 4. Se as condições pessoais favoráveis se mostram relevantes em causa. Razões de decidir. Razões de decidir. Conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo de origem, a custódia cautelar foi devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
condições pessoais favoráveis, como primariedade, não autoriza isoladamente a revogação da prisão preventiva, se existem nos autos elementos concretos e suficientes a apontar a necessidade da custódia cautelar, como ocorre em caso. Nesse aspecto, não obstante ter apontado o impetrante que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da avó do avô idoso, não verifico nos documentos acostados prova suficiente do alegado. A aplicação de medidas cautelares diversas no caso dos autos manifesta-se claramente inadequada, afigurando desproporcional e materialmente necessário a custódia cautelar do acusado para a salvaguarda da ordem social. Dispositivo, ordem denegada. Escolho o voto da desembargadora Lira. Com a relatora. Escolho o voto do desembargador Carneiro Lima. Com a relatora. Proclamo o resultado. A Excelente. primeira. Pela ordem, Pois eu não? poderia só me informar. Em uma parte do trecho que a desembargadora Lígia falou, fala sobre cuidados do avô, mas não tem isso no habeas corpus. Pois não. Doutora, Vossa Excelência pode lançar mão das medidas legais cabíveis em face do teor do julgamento. Não sei se a relatora gostaria de se manifestar mais. Não, acho que deve ter sido só erro de digitação mesmo. Eu falo isso nos autos. Pois não. Como eu disse, a doutora, se entender cabível, pode lançar mão das medidas legais previstas no Código de Processo Penal. Então, proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegar. Bom, próximo processo é o do item 34 de pauta, agravo de execução penal. Item 34. Agravo de execução penal de número 51467, dígito 98.2016.8.06.0071, agravante Cícero Ramoni Silvestre Lopes. Agravado o Ministério Público, a relatoria do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para sustentar oralmente, o doutor advogado César Augusto Medeiros de Souza. Fomos informados de que havia desistido de fazer a sustentação oral. Sendo assim, anuncio o julgamento. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do agravo para negar-lhe provimento. Não há mais nenhum processo a ser julgado, né, com pedido de sustentação oral e nem por unanimidade. Não é isso? Passaremos agora ao julgamento dos feitos com pedido de vista. Com pedido de vista. Estranho, né, que o pedido de vista seja por último, né? Mas, enfim, é a mudança regimental. Então, chamo, primeiramente, o item 1 dos pedidos de vista, né? O habeas corpus de número 630341, dígito 44.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Sâmia Brilhante Lima, paciente Luiz Carlos Oliveira da Silveira. Impetrado, juiz de direito da vara de delitos de organizações criminosas da comarca de Fortaleza. A relatoria do desembargador Carneiro Lima. Apresentou o seu voto na sessão do dia 18, no sentido de conhecer parcialmente da ordem para concedê-la. Eu pedi vista naquela ocasião e trago o meu voto vista. Esse processo está no item de número 140, na pauta do sistema, né? O sistema, ele é o item 140. Vamos ver aqui.
Bom, no meu voto vista, venho dizendo, tentando aqui fazer um resumo. Discute-se excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde junho de 2024, sem que a instrução criminal tenha sido concluída. Aduz ainda que a defesa não contribuiu para o atraso no andamento processual. Postula a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, argumentando que o paciente é primário, tem bons antecedentes. E aí venho dizendo, acompanhe o relator quanto aos pleitos de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares e ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, em não serem conhecidos em virtude de tais pretensões, já terem sido analisadas e julgadas no habeas corpus 624849 de 71.2025. A defesa não apresentou eventos novos que possam mudar o entendimento exarado no julgamento daquele writ. Por isso, entendo também que não devem ser conhecidos. Contudo, no que concerne ao excesso de prazo, divido com as devidas vênias do eminente relator, por entender que não há consubstanciação da flagrante ilegalidade aventada. Em análise aos deslindres processuais da ação que originou o presente remédio heróico, observa-se que a prisão preventiva do paciente é oriunda dos autos de número 200.792, dígito 67.2024, pelo delito de integrar organização criminosa e tráfico de entorpecentes. A ação penal em questão conta com 5 réus, pedido de quebra de sigilo, diversos relatórios de extração de dados, além de outras diversas diligências, como expedição de carta precatória. Conforme mencionado pelo relator, o excesso de prazo não é aferível por análise meramente aritmética, no que aquiescemos. Apesar de a impetrante afirmar que o paciente está preso desde a data de 6 de junho de 2024, observa-se que há registrado nos autos, número 244148, dígito 33.2024, páginas 445 a 449, que o mandado de prisão contra o paciente foi cumprido na data de 16 de dezembro de 2024, 6 meses depois, né? A denúncia foi recebida, então, em momento anterior à informação mencionada do cumprimento do mandado de prisão, uma vez que ocorreu em 4 de outubro de 2024, determinando a citação dos 5 réus. Ainda nesse contexto, tem-se que parte das citações dos réus foram feitas por meio de carta precatória, páginas 458 a 460. Destaca-se ainda que alguns dos réus só apresentaram resposta à acusação em 5 de fevereiro de 2025. Em 3 de fevereiro de 2025, a delegacia informou que, em razão de problemas técnicos, não foi possível anexar os arquivos utilizados nos relatórios na pasta de SharePoint, ocasião em que comunicou que a documentação seria entregue pessoalmente, página 565. Em 14 de fevereiro de 2025, a entrega foi efetivada, procedendo-se ao respectivo upload dos documentos no SharePoint, página 591. Em 20 de março de 2025, o juiz realizou a reavaliação periódica da preventiva dos acusados, inclusive do paciente, e, por decisão fundamentada, manteve a custódia cautelar de todos, página 643 a 644. Por fim, em 8 de agosto de 2025, foi ratificado o recebimento da denúncia, ocasião em que se designou a audiência de instrução e julgamento para os dias 4 e 9 de dezembro do ano passado, páginas 920 a 925. Após a designação, a impetrante comunicou ao juiz da Vara de Delitos e Organizações Criminosas que se envolvera em acidente automobilístico, razão pela qual não poderia comparecer ao ato, juntando atestado médico que recomendava seu afastamento por 3 dias. Em virtude disso, requereu o adiamento da instrução, por ser a única patrona do paciente e de outros 2 réus. Todavia, a autoridade coatora indeferiu o pleito,
ao fundamento de que, aspas, verifica-se que as audiências de instrução deste feito encontram-se designadas para os dias 4 e 9 de dezembro de 2025. Contudo, o atestado médico apresentado pela advogada, acostado na página 1216, concedeu-lhe afastamento de 3 dias, com data de emissão de 1º de dezembro, de modo que o período de afastamento se encerra na presente data, 3 de dezembro, página 1220 dos autos. Aí, fecho aspas. A impetrante, por sua vez, anexou outro atestado médico, um dia antes da audiência de instrução, para que permanecesse em repouso por 48 horas, em virtude de nódulo em suas cordas vocais que a impedia de se comunicar verbalmente e, por conseguinte, está impedida de participar do ato. Na audiência de instrução, consignou-se, nas ocorrências registradas, que, após iniciados os trabalhos, constatou-se a ausência da defesa técnica dos acusados Luiz Carlos Oliveira da Silveira, Kessia da Silva de Souza e Antônio Vitor Pedro da Silva, todos representados pela advogada Sâmia Brilhante Lima. Verifica-se ainda que a referida causídica comunicou nos autos ter sofrido um acidente, o que a impossibilitou de participar da audiência, conforme a documentação juntada. Diante da ausência justificada e com o objetivo de preservar a celeridade processual, bem como assegurar o procedimento do ato, em relação às partes já presentes na sala virtual, o magistrado determinou a conclusão dos autos ao colegiado da Vara de Delitos relacionados a organizações criminosas para análise da possibilidade de desmembramento do feito, quanto aos acusados patrocinados pela doutora Sâmia, impetrante deste writ, estando pendente de análise. Conforme o contexto delineado, a marcha processual não se afigura desarrazoada, tampouco se observa algum tipo de mora ou desídia do judiciário, dadas as devidas proporções da complexidade do feito, em que são processados 5 réus, dentre os quais alguns deles tiveram necessidade de serem intimados dos atos da presente ação por meio de carta precatória. Assim, a complexidade do feito, notadamente a pluralidade de réus, justifica o elastecimento do tempo das intimações e respostas dos acusados. Além disso, parte da audiência de instrução deixou de ser realizada não por nenhuma ingerência do Poder Judiciário, mas em razão da impossibilidade devidamente justificada de a impetrante comparecer ao ato. Desse modo, é evidente que parcela do alongamento do prazo para a conclusão da instrução decorreu de circunstância atribuível à própria defesa. Em casos que a desídia do processo não ocorre por atos exclusivos do Poder Judiciário, não se pode entender que restou comprovado o excesso de prazo. Por isso, reputa adequado aplicar o caso examinado à súmula 64 do STJ. Embora sejam legítimos os motivos invocados pela impetrante para não comparecer à audiência de instrução, foi em virtude desse ato que a instrução penal do paciente não seguiu de maneira regular, sendo necessária a conclusão ao colegiado da Vara de Organizações Criminosas para decidir sobre a possibilidade de desmembramento. Portanto, com as devidas vênias ao eminente relator, divirjo da conclusão quanto à alegada ocorrência de excesso de prazo, porquanto, à luz do contexto delineado, não vislumbra constrangimento ilegal por demora na formação da CUP. Assim, voto por conceder a ordem menor extensão, tão somente para determinar que o colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza proceda ao desmembramento do feito, nos termos consignados na ata de audiência anteriormente mencionada. Diante do exposto, com a devida vênia, o eminente relator, voto no sentido de conhecer parcialmente o lítio para conceder a ordem em menor extensão nos termos já mencionados. Esse é o meu voto divergente, senador Carneiro, apenas em tocante à questão do excesso de prazo, por entender que a defesa contribuíra. Vossa Excelência, enquanto relator, concedo-lhe a palavra. Excelência, eu mantenho meu voto, porque, mesmo considerando que o advogado tem entrado com um pedido de um atestado médico, mas já ele foi preso 16 de dezembro de 2024, praticamente um ano, e nem sequer foi interrogado ainda. Esse desmembramento deveria ter ocorrido há muito tempo. E o fato de se desmembrar o processo agora não vai evitar que o excesso de prazo continue existindo, não. Entendeu? É muito tempo. Entendeu? Deveria ter sido feito há muito tempo esse desmembramento. Pois não. Desembargadora Lígia, como vota?
Com o relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, conheceu da ordem, né, para concedê-la nos termos do voto do eminente relator. O próximo processo. Item 2, pedido de vista, apelação criminal 209.100, dígito 44.2023.8.06.0293, em que a apelante Natália Gonçalves de Souza, apelado do Ministério Público, a relatoria da desembargadora Lira, revisão do desembargador Carneiro Lima. Na sessão extraordinária híbrida de julgamento do dia 18 de dezembro, a eminente relatora votou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. O desembargador Carneiro divergiu do voto da relatora, com fundamento no tema 1185 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da abordagem policial. Diante da divergência instaurada, eu pedi vista dos autos para melhor análise. Esse processo está no item 46, na pauta do sistema SAGE. Item 46. Vamos à sua localização. Esse processo, acho que é aquele que não foi enviado para o gabinete. Né? Teve um que não foi enviado. Me parece que é este. Eu não estou com o voto visto. Né? Não foram enviados. Eu não vou poder apresentar o voto visto porque não recebi, pelo menos até hoje de manhã, não havia recebido no gabinete ainda o processo. Então, fica adiado a apresentação do voto visto e o julgamento deste processo para a próxima sessão. Na sequência, item 3 dos pedidos de vista, apelação de número 211.138, dígito 61.2025.8.06, sequência 301. Apelante Juan Trajano, ainda apelante Marcos Paulo Nazário Gomes, apelado do Ministério Público, relatoria do desembargador Carneiro e minha revisão. Na sessão ordinária do dia 16 de dezembro, o eminente relator votou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Eu pedi vista dos autos para exame da matéria e trago o seguinte voto vista. Trata-se de apelação criminal interposta por Juan Trajano e Marcos Paulo Nazário Gomes contra a sentença do juiz da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas de Fortaleza, que os condenou às penas de 9 anos e 1 mês e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nas razões recursais, Marcos Paulo, em relação ao crime de tráfico de drogas, sustenta a ocorrência de violação de domicílio e a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, aduz que a pena base foi exasperada, sem fundamentação idônea. Quanto ao crime de posse de arma de fogo, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Juan Trajano sustenta que não foram produzidas provas suficientes para a autoria dos crimes, nem da destinação mercantil da droga apreendida, pugnando em síntese pela absolvição quanto às 2 imputações e subsidiariamente pela desclassificação da segunda conduta. O Ministério Público encontra razões e a Procuradoria de Justiça, em parecer, opinaram pelo desprovimento dos recursos, manutenção integral da sentença.
venho analisando a acusação e a prova oral produzida, dizendo: para o adequado enfrentamento das teses defensivas, em especial das alegações de nulidade ou violação de domicílio e de ausência de provas suficientes para a condenação, mister revisitar a dinâmica dos atos, dos fatos narrada na inicial acusatória e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Segundo a peça acusatória, durante a perseguição, já na entrada do imóvel, um dos recorrentes teria dispensado uma bolsa contendo entorpecentes. No interior da casa, em outro cômodo, foi localizada arma de fogo. A apreensão totalizou 300 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína, uma arma de fogo, munições, além de celulares, balança de precisão e a quantia de R$ 162. Em juízo, a instrução processual revelou versões conflitantes acerca da motivação do ingresso domiciliar e da atribuição da posse dos ilícitos, conforme passa a sintetizar. Os agentes de segurança pública foram uníssonos quanto à fuga dos recorrentes após visualizarem composição policial, bem como quanto à apreensão de drogas, armas, munições durante a diligência. Apresentaram, contudo, divergências pontuais quanto à autoria específica de cada conduta. E aí cito aqui o depoimento de cada um deles, consta nos autos, e acrescento. Os acusados, por sua vez, negaram a traficância e contestaram a dinâmica da abordagem. Em relação à arma de fogo, Marcos Paulo afirmou que estava guardando o artefato enquanto Juan negou que estivesse na posse do aludido objeto. Também cito aqui os depoimentos deles. E digo, delineado o quadro probatório, passo a analisar as teses recursais, principiando pela alegação de nulidade da prova por invasão de domicílio. E aí pontuo. No caso dos autos, não subsiste dúvidas de que o ingresso forçado no domicílio ocorreu amparado em fundadas razões indicativas da existência de situação de flagrante delito no interior do imóvel. Com efeito, a instrução processual evidenciou que um dos réus se encontrava aparentemente armado em via pública e, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga para o interior da residência, circunstância que legitima a atuação policial e preserva a rigidez da prova produzida a partir de tal ingresso. Então, venho entendendo aqui pela regularidade do ingresso. Quanto aos pedidos de absolvição, analiso tocante ao crime de tráfico de drogas. Entendo que as provas colegidas aos autos são suficientes para embasar o juízo condenatório em desfavor de Marcos Paulo Nazário Gomes, devendo, contudo, ser absolvido o corréu Juan Trajano por insuficiência de provas. Com relação ao Marcos Paulo, venho analisando aqui a dinâmica dos fatos quanto à sua condenação, me acostando ao entendimento da relatoria. E pontuo na conclusão quanto ao Marcos Paulo. Assim, ainda que não tenha sido possível esclarecer a dinâmica exata do porte e da dispensa da bolsa contendo drogas, encontrada no interior da residência de Marcos Paulo, é certo que a multiplicidade de elementos convergentes quanto à confissão de propriedade das drogas emanadas de fontes diversas e independentes é suficiente para formar o juízo de certeza necessário à condenação. E aí analisa a absolvição do Juan Trajano. Em relação ao recorrente Juan Trajano, observa-se que até mesmo os elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar são frágeis quanto à participação do referido apelante no crime de tráfico de drogas, uma vez que os 3 policiais militares, na oportunidade, buscaram relacionar a apreensão da droga unicamente ao corréu, dizendo que, aspas, pela dinâmica da corrida, fuga e local da abordagem dentro da casa, fecho aspas, provavelmente foi Marcos, que dispensou a bolsa contendo drogas. Nesse sentido, o policial Evandro de Souza até afirmou que se recordava de ter dito na delegacia, aspas, que pela dinâmica dos fatos, Marcos Paulo teria dispensado a droga, fecho aspas, sem indicar de qual modo Juan teria concorrido para a aludida conduta. Na verdade, o depoimento do referido policial resumiu-se a narrar a fuga, não tendo indicado quem efetivamente perseguiu, nem qual foi sua participação na diligência que resultou na custódia dos 2 recorrentes.
Os policiais Elvis Salles, por sua vez, o policial Elvis Salles, por sua vez, apresentou uma versão contraditória sobre a autoria do crime de tráfico, porquanto, embora no início de seu depoimento tenha afirmado que Marcos teria se desfeito da bolsa contendo drogas, ao ser questionado novamente pela defesa sobre tal circunstância, declarou não ser capaz de afirmar qual dos dois réus estava portando a bolsa, não imputando em nenhum momento o porte da droga ao recorrente Juan. Por último, Robson de Oliveira chegou a dizer que quem estava portando a bolsa com as drogas era Juan. Contudo, o referido depoimento isolado e, inclusive, em contradição com o que foi dito durante a investigação preliminar, quando a testemunha imputou tal ação ao réu Marcos, não fornece elementos suficientes para concluir pela autoria do crime de tráfico de drogas em relação ao recorrente Juan. Nesse contexto, a imprecisão dos depoimentos prestados pelos policiais no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas impede a formação do juízo de certeza exigido para a condenação. Não é possível concluir com segurança se a bolsa com os entorpecentes já se encontrava no interior da residência de Marcos Paulo antes da fuga, ou se foi ali dispensada durante a perseguição. Tampouco identificar de forma inequívoca qual dos dois acusados teria, se fosse o caso, realizada a dispensa. Diante desse quadro de dúvida razoável, impõe-se a absolução de Juan Trajano por insuficiência de provas, em face da incidência do princípio indúbio pro réu. E aí vem analisando o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, dizendo que a conduta imputada aos réus, em tese, é a molde-se ao tipo previsto no artigo 16, parágrafo 1º, da Lei 10.826, uma vez que consignado nota de apreensão, apresentação e apreensão a pistola apreendida ostentava numeração de série suprimida ou raspada. Todavia, ausente recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória, é inviável a desclassificação da conduta para o tipo penal mais gravoso, em sede de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio non reformatio impeius. Em relação ao réu Marcos Paulo, deixo de fazer maiores considerações acerca da sua responsabilidade criminal em relação ao aludido crime, porquanto a autoria, nesse caso, decorre de forma ainda mais contundente de sua própria confissão. Com efeito, já no momento da abordagem policial, Marcos Paulo assumiu a propriedade da arma de fogo, apreendida na residência, conforme declararam todos os policiais ouvidos durante a instrução. Mais relevante, porém, é o fato de que o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, sob o crivo do contraditório assistido por defesa técnica, confirmou a confissão informal, admitindo expressamente que a arma de fogo era de sua responsabilidade. Assim, diante da confissão espontânea, impõe-se a manutenção da condenação de Marcos Paulo pelo crime do Estatuto do Desarmamento. Em relação ao recorrente Juan Trajano, também entendo que as provas colegidas aos autos são suficientes para embasar o juízo condenatório em seu desfavor. E aí vem o justificando. Assim, diante do conjunto probatório coeso e harmônico, impõe-se a manutenção da condenação de Juan Trajano pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Venho analisando também a dosimetria das penas, e digo em suma. Acosto minha compreensão do eminente relator, pois, além do magistrado ter lançado mão de fundamentação genérica, a quantidade de droga apreendida, no caso concreto, à luz da jurisprudência do STJ, não se mostra relevante nem apta a justificar o agravamento da reprimenda. Nesse contexto, fixa-se a pena base, no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias de multa. Na segunda etapa da dosimetria da pena, contudo, considerando a confissão do réu, que a confissão do réu foi relevante para a elucidação dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso 3, letra D, do Código Penal, a qual deve ser compensada parcialmente com o agravante da reincidência reconhecida na origem, considerando a condição de multireincidente específico do apelante. Assim, fixa-se a pena intermediária em 5 anos e 5 meses de reclusão e 583 dias multa, sobre a pena base.
correspondente ao acréscimo de 1/12 sobre a pena base, adotando-se esse parâmetro por ter sido utilizado na sentença em observância ao princípio non reformatio impeius. A referida sanção torna-se definitiva, à mínima de causa de aumento e diminuição de pena. Em relação ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, a atenuante da confissão espontânea igualmente deve ser reconhecida e, por conseguinte, compensada, parcialmente com o agravante da multireincidência, ficando a pena intermediária fixada em 2 anos, 2 meses de reclusão e 11 dias multa, qual se torna definitiva. Considerando o concurso material de crimes, a pena total imposta ao apelante Marcos Paulo deve ser redimensionada para 7 anos, 7 meses de reclusão, bem como o pagamento de 594 dias multa. Ainda que o recorrente tenha permanecido preso durante todo o curso do processo penal e que tal fato deva ser considerado quando da fixação do regime prisional, bem como que a seção corporal tenha sido redimensionada para patamar inferior, tem-se que a condição de multireincidência específica do recorrente reclama a manutenção do regime fechado. Quanto ao recorrente Juan Trajano, a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias multa imposta ao recorrente Trajano pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento, não reclama qualquer ajuste. Contudo, considerando a absolvição do referido recorrente pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Conclusão. Fiel a essas considerações, peço o vênio, excelentíssimo relator, para, divergindo parcialmente de seu entendimento, pelas razões já invocadas, votar pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, reduzindo a sanção de Marcos Paulo Nazário para 7 anos, 7 meses de reclusão e 594 dias multa, e absolvendo Juan Trajano pelo crime de tráfico de drogas e fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. É o voto. Desembargador Carneiro, enquanto relator, gostaria de se Eu sabia manifestar? só em relação a Juan, a condenação dele, Vossa Excelência manteve só pelo porte de arma, é isso? Foi. Absolvendo quanto ao tráfico. Certo. Ok. De acordo. Vossa Excelência então acompanha quanto a esse aspecto, né? Acompanho. Pois não. Desembargadora Lígia, como vota? O desembargador Carneiro acompanhou o voto de Vossa Excelência só no que diz ao Juan Trajano. Acompanho também em relação ao Marcos. Marcos. Marcos, então pronto. A redução foi bem pequena, né? A redução Isso. foi pequena. Então eu voto. No caso não tem divergência, porque Não há divergência. vamos dizer, o relator ele recepciona os argumentos apresentados no voto misto, incorporando ao seu voto, não é isso? Isso. Vossa Excelência acompanha? Proclama então o resultado. A primeira Câmara Criminal conheceu e deu parcial provimento aos recursos, reduzindo a sanção de Marcos Paulo Nazário Gomes para 7 anos, 7 meses de reclusão, 594 dias multa, e absolvendo Juan Trajano pelo crime de tráfico de drogas, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo o eminente relator incorporado a seu voto aquecido com as razões apresentadas no voto visto. Na sequência, não temos mais pedido de vista. Temos agora ainda processos que não foram julgados por unanimidade. Né? Primeiro dele, doutora Larissa, julgamentos que não foram unânimes. Item 116 do roteiro extra-pauta. Habeas corpus.
Item 116, relatoria do desembargador Carneiro. Conheceu do habeas corpus e concedeu a ordem. Né? Aqui aguarda ainda a votação. Vamos ver no sistema. Item 116. Né? Estou localizando. Tá. Não, foi votado. É porque eu acho que a votação foi depois da confusão. Né? Foi votado por mim e pela desembargadora Lígia, acompanhando o relator. Então, o julgamento é por unanimidade. Né? Item 116, por unanimidade, conhecida e concedida a ordem. Próximo. Item 120. Vamos lá. Também votado por unanimidade. Item 120, por unanimidade, não conhecido o habeas corpus. 124. Esse é aqui, né, Vossa Excelência? É. Isso. Isso foi apresentado um voto divergente, né? Vossa Excelência analisou e aqueceu com as razões apresentadas na inicial divergência. Né? Desembargadora Lígia. Bom, o desembargador Carneiro, nesse processo, ele votou pela não concessão da ordem, né? E eu abri a divergência, conhecendo e analisando no mérito pela concessão da ordem, com cautelares. Incisos 1, 2, 4, 5 e 9 do artigo 319 do CPP. Está no chat, no Então, sistema. eu acompanho essa Então, nova. Isso foi designada para março, né? em outubro, ela foi designada para março. E ela foi designada em sede de redesignação sem motivação nos autos. A anterior não aconteceu e ninguém sabe por quê. É evidente o processo, né? Vossa Excelência acompanha? Proclama o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu da ordem para concedê-la nos termos do voto do relator, que aqueceu as razões apresentadas na inicial divergência aberta por mim, que deixou de ser divergência. Né? O próximo. Item 3. 3 de pauta. É um recurso em sentido estrito, relatoria da desembargadora Lígia. Votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Vamos ver aqui como está a votação.
23. Eu não consigo acessar aqui. Eu não estou conseguindo acessar. Mas o voto da desembargadora Lígia foi pelo conhecimento e desprovimento. Pois não, o desembargador Carneiro votou acompanhando, né? Então, por unanimidade, tem 3 de pauta, conhecido e desprovido o recurso em sentido estrito. Próximo. De pauta, né? O item 42 é que não estava aqui, né? Que não está. É que eu não tenho. Item 42. Tá, nesse item 42 é o RESE de número 20.39.32 de 52.2023.8.06.0296. Recorrente, Relison Teixeira Arruda. E também Matheus de Lima Braga, recorrido do Ministério Público, relatoria do desembargador Carneiro. Votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Vamos ver aqui no sistema de votação como é que está. Item 42, né? Foi votado por unanimidade, tanto por mim quanto pela desembargadora Lígia, né? Então, por unanimidade, conhecido, reze e desprovido. Próximo. Bom, então, vencemos a pauta, né? Doutora Larissa, quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite? 177 processos julgados na presente sessão em 5 horas e pouquinho, né, de trabalho. Exatamente 5 horas de trabalho. Uma última informação, uma boa informação para todos nós, né? Fizemos um quadro comparativo, vou passar para os demais integrantes da Câmara, sobre a nossa produção de 2024, em termos de julgamento, e 2025. 2024, no ano de 2024, julgamos 6.295 feitos. No ano de 2025, julgamos 6.357 processos. Um pouquinho a mais, mas é a mais, né? É melhor do que ser menos, né? Então, julgamos aqui coisa mais ou menos de 42 processos a mais, né? É. O que dá uma média por mês de 529,75 processos. 530 por mês. Né? Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, né? Declaro encerrada a presente sessão, não sem antes agradecer a Deus por mais um dia de trabalho.